Fala pessoal, tudo bem com vocês? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que no Brasil ninguém pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão. Será que isso é verdade? Bom, na verdade você vai me dizer que em 2019 nós tivemos uma alteração no Código Penal, e isso realmente aconteceu, e a pena, esse valor máximo, ela subiu de 30 para 40 anos. Então eu vou reformular a pergunta. Será que alguém pode ser condenado a mais de 40 anos de prisão aqui no Brasil? Sim. Pode sim, porque na verdade tem uma pegadinha jurídica aqui que diz respeito à condenação e tempo de cumprimento de pena. As condenações, elas não possuem um teto, as condenações podem passar de 50, 100, 200 anos ou até 278 anos, como por exemplo é a pena que foi imposta do médico Roger Abdelmaci, que foi condenado pela prática de crime sexual, de abuso sexual contra 39 pacientes. Só que nesse caso, como você pode ter notado, são vários crimes cujas penas foram se somando. Ele cometeu crime contra diversas mulheres e depois essas penas foram somadas e chegou a essa quantia de 278. Mas singularmente então, será que uma pena pode passar dos 40 anos? Pode, até pode. A gente sabe que isso vai ser muito difícil de acontecer, até porque os crimes que têm maior pena lá no Código Penal não passam dos 30 anos. Mas quando o teto era 30 anos, era comum e muito comum, inclusive o caso que nós vamos ilustrar aqui é um desses casos em que um único crime ultrapassava o teto de 30 anos. Antes de prosseguir para o vídeo, aqueles recados básicos de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você puder, comente, compartilhe, leve para as pessoas. Inclusive, eu quero muito agradecer as pessoas que têm comentado nos vídeos. Eu vejo que são, sabe, pessoas que estão acompanhando o meu trabalho. Eu fico muito feliz, eu tento responder todo mundo, eu tento conversar com todo mundo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a driblar o algoritmo, crescer, ganhar relevância dentro do algoritmo do YouTube. Então não custa nada, cara, se inscreve aí, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a continuar produzindo conhecimento, a produzir conteúdo aí para ajudar a combater esse obscurantismo. E se você quiser colaborar com o canal, você pode ajudar se tornando um membro do canal. Tem aqui o botão Seja Membro, nós temos 3 categorias de membro. Você pode se tornar membro ajudando só com R$ 2,99, R$ 7,99 ou R$ 39, se você quiser, óbvio. Existem algumas pequenas regalias simbólicas, mas algumas regalias que a gente fornece para os membros, né, que a gente compartilha com os membros, ou então se você preferir, você pode fazer um Pix. O Pix também vai estar aqui na descrição do vídeo e ajudar a gente aí a continuar produzindo nosso material aqui no YouTube. As maiores penas que nós temos no Brasil, elas têm uma pena base que vai dos 12 aos 30 anos, no caso do homicídio qualificado, no caso também do estupro seguido de morte, vai de 20 a 30 anos no caso do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e o crime que tem a pena mais alta no nosso Código Penal é a extorsão mediante sequestro seguido de morte, cuja pena base vai de 24 até 30 anos. Tá, beleza, eu senti aí que você falou pena base, e eu também senti que tem esse lapso ali, que pode ir dos 12 ao 30, ou dos 24 aos 30. Então como é que um juiz calcula essa pena? A primeira coisa que vocês precisam saber é que existe esse lapso de número, de quantidade de anos, exatamente para que a pena possa ser mais justa. Vamos trazer aqui 2 exemplos rápidos para vocês entenderem por quê. Imagina que numa discussão ali por causa de um empréstimo de dinheiro, um homem tira um revólver e dá um tiro e mata o outro. Em outra situação, uma pessoa, por exemplo, envenena uma outra pessoa e aquela pessoa fica, sei lá, 4 dias passando por uma dor intensa, agoniante até morrer. Ambos esses crimes, sobre a luz fria do Código Penal, são crimes qualificados. A pena vai de 12 a 30 anos. Um é qualificado por motivo fútil, que seria, por exemplo, a questão do dinheiro, e o outro é qualificado como motivo cruel, como modo cruel, que é usar, por exemplo, um veneno que causa essa dor intensa na pessoa. Vocês acham que essas 2 mortes, em que uma pessoa levou um tiro e morreu na hora, e outra pessoa passou 3, 4 dias agoniando até morrer, as pessoas que causaram esses homicídios, elas merecem a mesma pena? Acredito que não, né? Então, pra gente conseguir entender como que é feito o cálculo, como que se chega a uma pena num processo penal, eu vou trazer para vocês aqui um caso muito conhecido, que é o caso da menina Isabela, lá do caso do Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Jatobá. E eu escolhi esse caso por quê? Porque é um caso que todo mundo, acredito que todo mundo deva conhecer mais ou menos os detalhes, todo mundo deve se lembrar da história, e vocês conhecerem o contexto dessa história, tudo, vai facilitar, porque daí eu não vou precisar ficar contando detalhes e trazendo tudo e tal, até porque se eu entrar em muitas questões aqui, eu tenho quase certeza que esse vídeo não vai ser monetizado pelo YouTube. O nosso Código Penal, ele adotou um método de cálculo lá no seu artigo 68, chamado de sistema trifásico, que é a forma mais comum de geração de transmissão de energia elétrica em corrente alternada.
Ok, desculpa. O sistema trifásico, ele é um sistema de cálculo que passa por 3 fases até chegar ao quantum, ao tamanho da pena final. Bom, a primeira fase é estabelecer, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, a pena base. A pena base, ela vai ser calculada dentro daquela faixa lá de, por exemplo, 12 a 30. Mas qual número você vai escolher? 12, 14, 16, 18, enfim. A escolha desse número é o primeiro passo. E esse passo, ele é dado observando alguns requisitos, como, por exemplo, a culpabilidade, o comportamento da vítima, antecedentes e qualquer outro elemento que o juiz ache que é fundamental para analisar o caso concreto. Aí depois que o juiz escolher, por exemplo, a pena base, digamos que ele fixou em 14, 16, enfim, ele vai escolher um número, aí depois ele vai para a segunda fase, que é verificar as circunstâncias atenuantes e agravantes do crime. Como, por exemplo, a pessoa ter confessado. Ter confessado é uma situação que vai atenuar a pena. Já, por outro lado, a pessoa, por exemplo, ter cometido um crime contra um maior de 60 anos, é uma situação que pode ser agravante. Todas essas circunstâncias que atenuam ou agravam o crime, eles estão previstos lá na parte geral do Código Penal e você vai usar ele para todos os crimes do Código Penal. Então, por exemplo, você vai ter, por exemplo, furto, homicídio, roubo, enfim, você vai verificar quais daquelas atenuantes e quais daquelas agravantes você vai poder aplicar ao caso. Por fim, depois de você ter aplicado ali essas atenuantes e agravantes que vão aumentar em 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 a pena base, você vai para a terceira fase, que é verificar as causas de aumento e de diminuição da pena. E aqui eu acredito que vocês vão pensar, ué, mas não é a mesma coisa? Não é um repeteco? Não, não é bem um repeteco, porque lá nós estamos falando de circunstâncias agravantes e atenuantes que são genéricas do Código Penal. Aqui nós estamos falando de circunstâncias que são específicas dos crimes. Por exemplo, tem crime que tem a modalidade culposo. Se a pessoa praticou no culposo, vai ter uma pena que vai ser diminuída. Por outro lado, algumas situações são específicas, por exemplo, de furto. A pena é aumentada, por exemplo, se você romper um obstáculo, que só tem no crime de furto. Então, dentro de cada tipo penal, dentro de cada artigo de crime, existem situações específicas que aumentam ou que diminuem a pena. Só que olha só, e vocês precisam prestar muito bem atenção nisso, e vocês vão ver, inclusive, no caso do Nardoni, quando eu trazer. Existem situações, por exemplo, que são previstas como atenuantes e agravantes, e que depois elas se repetem dentro do crime, dentro do artigo do crime, como causas de aumento e diminuição. É o caso, por exemplo, do homicídio contra um menor de 14 anos. Você tem lá na parte geral dos agravantes que quando o crime é cometido contra a criança, é uma situação que vai agravar a pena. Então, por exemplo, se eu furtar um celular de uma criança de 8 anos, a pena vai ser aumentada porque eu furtei de um menor. Só que o crime de homicídio ele tem uma causa específica que aumenta a pena toda vez que o crime é praticado contra menores de 14 anos. Então, nesses casos, é comum a gente encontrar, tanto na parte geral da segunda fase, quanto na parte final da terceira fase, situações que poderiam ser aplicadas 2 vezes. Só que existe um princípio geral do direito, e a gente chama esse princípio da vedação do bis in idem, que é uma expressão em latim, que significa a repetição do mesmo, que é proibido você aplicar 2 vezes a mesma pena pelo mesmo fato a uma pessoa. Onde que tá isso no Código Penal? Ele não está expressamente dito em nenhuma parte do Código Penal, mas alguns artigos do Código Penal, alguns artigos da Constituição, alguns artigos do Código Tributário, enfim, uma série de institutos do direito permitem a gente ter essa interpretação, só que mais do que isso, além da lei, que é uma fonte do direito, além dos costumes, além da jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, além da doutrina, que é o material construído dentro da academia, que dá um suporte para o direito, e também além da analogia, faz parte do direito como fonte do direito, os princípios gerais do direito. E os princípios gerais do direito são uma coleção de regras e normas que são lógicas, derivam da lógica da aplicação do direito, que valem como fonte, valem como norma, valem como regra. E uma dessas regras é a vedação de você aplicar 2 vezes uma pena para um mesmo fato. Beleza, acho que tá dando para entender. Se vocês não estiverem entendendo, se vocês ficarem com dúvida, por favor, deixem um comentário, tá? E isso não é simples mesmo, porque muitas sentenças, inclusive a sentença que nós vamos falar, ela acabou sendo reformulada depois porque às vezes acontecem alguns erros nesses cálculos. Para vocês terem uma ideia, acontece também de uma qualificadora, que é como se fosse um crime dentro do crime, ser também considerado uma causa de aumento. Então você também tem que tomar cuidado com as próprias qualificadoras. Mas vocês vão entender melhor no exemplo do caso que a gente vai começar a falar agora. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, eles foram condenados num tribunal do júri, por jurados, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado. E o que isso significa? Isso significa que os jurados decidiram que tanto Alexandre quanto a Ana praticaram o crime de homicídio
que eles praticaram esse crime de homicídio mediante uma forma cruel, que é a esganadura. Significa que eles também reconheceram e votaram a qualificadora dos meios que impossibilitam a defesa da vítima, porque essa esganadura, né, esse enforcamento que deixou ela inconsciente, veio de surpresa, e depois também porque ela estava inconsciente quando foi jogado do prédio, ou seja, não tinha como esboçar a defesa, então é uma qualificadora. E também reconheceram a qualificadora de que o crime foi feito para cobertar um crime anterior. Porque o que eles acreditaram? Eles acreditaram que tinham matado, ou tinham machucado, ou tinham agredido a menina, então eles resolveram matar ela para ocultar a prática desse crime anterior, né? E depois também para forjar toda aquela situação de possível furto e tal, para colocar a culpa em outra pessoa. Só para vocês entenderem melhor, isso tudo foi debatido em júri, o promotor apresentou sua tese, apresentou as qualificadoras, a defesa apresentou suas teses, e no caso a tese deles foi negativa de autoria. Eles nem se preocuparam, acho que tanto em defender as qualificadoras, porque eles estavam negando a autoria, como se não tivessem sido eles que tivessem praticado, e no final das contas os jurados votaram desse jeito: condenação por homicídio triplamente qualificado. Agora vamos entender como que o juiz fez o cálculo da pena. A primeira fase, que é do artigo 59, é estabelecer a pena base. O crime de homicídio qualificado, ele vai de 12 a 30 anos. E aqui não interessa se ele é duplamente qualificado, triplamente qualificado, quadruplamente qualificado, se tem todas as qualificadoras, não interessa. Se ele é qualificado, a pena é de 12 a 30, não interessa quantas qualificadoras terão. Aí o que o juiz fez? Pensando já naquela regra do bis in idem, ele escolheu uma das qualificadoras, que é a qualificadora para ocultar um crime anterior, e falou assim: olha, nós vamos começar a sentença partindo da pena base da qualificadora, do homicídio qualificado para ocultar o outro crime, que é de 12 a 30 anos. As outras duas qualificadoras, para não causar aquele bis in idem, ele vai deixar, porque aquelas duas qualificadoras, elas também são situações que agravam a pena. Então ele pode deixar essas qualificadoras para avaliar mais para frente nas outras fases. Na primeira fase, então, ele vai partir do homicídio qualificado por ter tentado ocultar um crime anterior e então estabelecer a pena base. De cara, ele já fala que as situações jurídicas não são favoráveis aos réus. E mais, ele diz que excedeu até a própria prática comum do crime de homicídio. Ele fala da frieza que eles têm, ele fala de não terem demonstrado remorso, inclusive ele fala da situação de terem passado um dia tranquilo, terem passeado e tal, e depois de ter uma situação extremamente violenta e ainda de existir o vínculo afetivo, de ser pai e madrasta da criança. Com base nisso, ele viu que o crime já não pode ficar na base dos 12 anos, tem que subir. Com relação ao resultado, a gente sabe que o homicídio é um crime que produz um resultado contínuo, que não se reverte, que é a morte da pessoa. Sabemos também que isso traz sofrimento, um sofrimento que é normal, que é dentro de um padrão normal a todas as pessoas que são parentes das vítimas. Mas ali, com base num laudo psiquiátrico, que isso foi colocado no processo, o juiz ainda tinha o dado de que a mãe tinha um sofrimento maior do que o comum. Isso pode ser por diversos fatores, inclusive pela própria exposição do caso na mídia. O fato é que ela tinha até um atestado com a CID, atestando estresse agudo. Ela não pôde nem inclusive permanecer acompanhando os julgamentos de tanto sofrimento, de tanta dor que isso causava para ela. Beleza, ele terminou de sopesar todos esses fatores e falou assim: olha, a pena base vai ter que ser aumentada em 1/3, e 1/3 é uma quantidade razoável. Ou seja, a pena base então vai ser de 12, mais 1/3, que é mais 4 anos, vai para 16 anos. Ele fixou então, nessa primeira fase, a pena em 16 anos. Só lembrando vocês, essa sentença vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado e vocês podem ir lá depois e lerem, vocês vão entender até melhor depois de vocês terem assistido o vídeo, vocês vão conseguir ler a sentença e acompanhar e entender normalmente tudo isso que eu tô falando para vocês. Então, deem uma conferida depois nas fontes. Agora nós vamos à segunda fase, que é o quê? As situações que atenuam e as situações que agravam o crime. Bom, vocês se lembram das outras duas qualificadoras, né? Ele usou a qualificadora da ocultação, né, de ocultar um crime anterior, mas duas ficaram de fora, que é a forma cruel e a de que impossibilitou a defesa da vítima. Essas duas qualificadoras, elas também estão previstas lá na parte geral como causas que agravam a pena. Então, nessa segunda fase, o juiz já de cara falou: olha, aquelas duas qualificadoras elas vão ser aqui usadas nessa fase como causas agravantes do crime. E nesse caso, eu resolvo aumentar. E nesse caso, então, eu resolvo agravar em mais 1/4 a pena dos dois. Ou seja, 16 anos mais 1/4, que é 4 anos, vai para 20 anos. Então, a pena base agora subiu para 20 anos, tanto para Ana quanto para o Alexandre. Tem mais alguma situação agravante? Tem.
só que só para o Alexandre. Qual que é essa situação? Lá na parte geral diz também que os crimes podem ser agravados se são praticados contra ascendentes ou descendentes. Ou seja, quando você pratica um crime contra o pai, avô ou contra o filho ou neto, essa situação se agrava. E aí ele falou, olha, não existe mais nenhuma causa agravante e também não existe nenhuma causa atenuante para nenhum dos dois. Então nós fechamos essa segunda fase com a pena do Alexandre em 23 anos e 4 meses e da Ana ainda nos 20 anos. Agora vem a terceira e última fase, que são as causas que aumentam ou diminuem a pena. Se vocês olharem lá nas situações que agravam e atenuam, você vai ter o fato de que os crimes cometidos contra crianças também poderia ter sido aplicado naquela segunda fase. Mas como o juiz sabia que mais pra frente, especificamente, ia ter essa causa de aumento que é típica, que é lá do crime de homicídio, ele não aplicou essa agravante para aplicar aqui na terceira fase essa causa de aumento específica. Isso tudo para evitar o bis in idem que eu já falei para vocês. Bom, então para finalizar essa terceira fase, ele veio e aumentou a pena em 1/3 para os dois, tanto para ele quanto para ela. A pena do Alexandre, que era 23 anos e 4 meses, pulou para 31 anos, 1 mês e 10 dias. E a da Ana pulou de 20 anos para 26 anos e 8 meses. Foi dessa forma que se fez o cálculo. Depois ele vai decidir qual é o regime, então como essa pena é uma pena alta, eles dois foram condenados no regime fechado. Tem a questão de progressão de regime, mas isso é uma questão que a gente vai explicar em outro vídeo. E tem também mais um outro detalhe. Nesse crime, nesse tribunal do júri, além do crime de homicídio triplamente qualificado, eles também foram condenados ao crime de fraude processual. Fraude processual porque eles tentaram induzir os peritos a erro, tentaram atrapalhar a investigação ali. E o que aconteceu? Logo na sequência o juiz passa a analisar esse crime também, então ele passa pelas 3 fases, eu não vou fazer aqui porque senão o vídeo já ficou longo, ia ficar muito mais longo, mas ele passa novamente pelas 3 fases. Ele passa pela primeira fase, estabelece a pena base. Só para resumir tudo, depois de fazerem todos os cálculos, passarem por todas as fases, isso acabou dando mais 8 meses de prisão para eles. E eles apelaram? Sim, eles apelaram, eles recorreram ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Tribunal de Justiça de São Paulo ele confirmou a pena, os desembargadores confirmaram a pena da Ana, e na do Alexandre eles efetuaram uma pequena correção, que a pena acabou caindo para 30 anos, 2 meses e 20 dias. Acabou caindo quase 1 ano ali. Ou seja, vocês podem ver então que as condenações elas podem sim passar dos 30 anos, o que não pode passar no caso é o tempo que você vai ficar preso. E esse tempo de prisão é muito difícil acontecer porque ela vai depender da pessoa, às vezes, cometer outros crimes enquanto ela tá presa. É o caso, por exemplo, do Pedrinho Matador, que é bastante famoso e tem até um canal no YouTube aqui, que cometeu vários homicídios quando estava preso. E isso foi somando as penas de tal forma que ele nunca conseguiu progredir de regime e acabou ficando os 30 anos presos. Tanto o Alexandre Nardoni quanto a Ana Carolina Jatobá já saíram, já progrediram, eles passaram acho que praticamente 10 anos presos os dois, eles já progrediram para o regime semiaberto. E essa questão, se é justo, se não é justo, isso que envolve essa questão do punitivismo, essa questão que envolve a política carcerária do Brasil, isso é um objeto para um outro vídeo, não é algo que eu vou abordar hoje, existem prós, existem contras, é uma discussão bastante complexa, que eu quero até trazer de repente alguma pessoa mais específica dessa área para a gente dialogar. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido como é feito o cálculo dessa pena. Se vocês não entenderam, vocês deixem os comentários, de repente a gente pode fazer um segundo vídeo, ou eu posso trazer um outro caso e trabalhar novamente uma sentença de uma outra situação aqui com vocês. Só é importante vocês saberem que tudo que o juiz usa para estabelecer culpabilidade, estabelecer o comportamento da vítima, estabelecer questão de sofrimento, tudo isso precisa ser trazido para o processo na forma de prova. E essa prova ela precisa ser legal, porque se ela for ilícita, ela pode acabar não sendo utilizada. Ou será que pode? E se uma prova derivada da ilícita for formada de uma forma lícita, vai continuar? Bom, gente, essa discussão é muito interessante, está nesse vídeo sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, que eu recomendo que vocês assistam. Pessoal, vou ficando por aqui, até mais!